Boteco 4.0, o podcast que explora a cozinha da transformação digital da indústria. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Queria que você contasse. Sou Cláudio Goldman, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe quando começa, a gente não sabe como termina. Será que ouvir os operadores faz diferença na implementação de manutenção 4.0? No episódio de hoje, exploramos como o feedback do chão de fábrica potencializou a gestão de manutenção de uma indústria. E para esse bate-papo, eu e minha parceira nessa série, Karina Pizzini, jornalista do canal Indústria 4.0, recebemos Kepler Otto, CRO da Sysmetro. Então a gente teve uma evolução muito grande por causa da Crown e do William que trouxe lá essas demandas pra gente. E William Spirandio, supervisor de manufatura 4.0 na Crown Embalagens Metálicas. Porque imagina o cara apontando um dia, 2 dias, 3 dias o mesmo problema e ninguém faz nada com aquilo. Olá pessoal, bem-vindos ao mais um episódio do Boteco 4.0 gravado aqui na FEMEC. Estamos de novo com a Karina, já apresentada, e agora nós estamos com o Kepler, que ele é da Sysmetro, certo? E o William da Crown. Vai ser um nome um pouquinho mais difícil. Sysmetro é tranquilo para falar, mas Crown, né? Crown Embalagens Metálicas da Amazônia. Vamos começar, por que a Crown faz? A Crown é a segunda maior produtora de latas de alumínio, né, para bebidas aqui do Brasil. Então nós produzimos uma embalagem sustentável para refrigerante, cerveja, sucos, chás, né? Então esse é o trabalho que nós fazemos no Brasil. Aquela é uma joint venture, né, vem da holding dos Estados Unidos também, tem um share muito grande também nos Estados Unidos. Vocês ficam na Amazônia, aonde? Nós temos a unidade Manaus, né, na Amazônia, que é a nossa fábrica que faz tampas, e temos mais 6 unidades de latas aí, nós temos mais 6 unidades de lata que ficam nós temos Paraná, Sergipe, Piauí, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Então uma curiosidade aí, a tampa faz num lugar, o corpo faz em outro lugar. É porque normalmente o corpo da lata tem que ser mais próximo dos nossos clientes, né? Porque para transportar o volume de transporte é pior. Agora a tampa já mais compactada, então a gente consegue transportar de Manaus para o Brasil inteiro. E são ligas diferentes, né? São ligas diferentes. São ligas diferentes. Em Caendes e Cambória. Então as fábricas que estão mais próximas, elas que fazem o casamento entre a tampa e o corpo. Na verdade nós enviamos direto para os clientes, né? E os clientes que fazem no invase lá o casamento da embalagem com a tampa. Legal, você viu? Isso é cultura de boteco. Cultura de boteco. Agora todo mundo que está ouvindo aqui vai entender como que forma uma embalagem de lata de cerveja. Coisa boa, coisa boa. É isso aí. Kepler, me conta uma coisa, cara. Da onde vem o nome? Meu nome vem do astrônomo alemão Johannes Kepler, né? Que tem as suas teorias. E eu dei sorte, na verdade, porque tinha eu e meu primo que ia nascer na mesma data. Ou meu nome era Kepler, ou meu nome seria Werner. Ainda bem que meu primo nasceu antes. Então, porque meu nome seria Werner, porque meu pai era assessor do deputado no Paraná, Werner Wanderer, e eu nasci com Kepler. Ou seja, quando alguém passa na rua e fala, ô Kepler, eu já sei que é comigo. Agora, os outros têm tudo nome comum. Eu não tenho. Diferenciado. É interessante porque assim, essa é uma coisa, essa história que você tem que contar sempre, né? É uma história Sim. E é difícil as pessoas acertarem meu nome. Agora tem o João Kepler, que disseminou o nosso nome por aí, então tá mais fácil. Mas na época do colégio, nossa, era horrível. Será que Kepler é o próximo Enzo? Não sei, por enquanto existem muito poucos Keplers pelo Brasil recomendo inteiro. Pesquisar, a gente já pode entrar com essa categoria também no boteco, né? O Cris pesquisou, tinham 56, agora eu tô curiosa para saber quantos Keplers tem por aí também. Mas então uma homenagem ao meu conhecido João Kepler, mas é interessante, você está falando que o João Kepler divulgou mais o nome do que o Johannes Kepler. Exatamente. Hoje o pessoal conhece o nome e a pronúncia Kepler justamente pelo João Kepler, né? O Kepler, mas Johannes Kepler, que quem é mais estudioso sabe falar muito bem, a gente aprende no colégio, ninguém sabia falar direito, então, e ainda tem os planetas agora, então agora eu me sinto mais tranquilo. Tá bem representado. Exatamente. Legal. Como é que vocês se conheceram? Olha, eu conheci o William
ele indo para nossa cidade, a sede da Cismetro está em Marechal Cândido Rondon, que é no oeste do estado do Paraná. Tá? Então, assim, a gente está bem longe, bem afastado, e o William foi lá justamente por conta da gente ter a Crown como nosso cliente. Ele veio já de um outro parceiro nosso também, e acabou que eles já eram nossos clientes e eu conheci ele lá. Então, eu era um menino, o William me conheceu terminando a faculdade de engenharia e começou a me dar vários conselhos, e indo lá na cidade foi assim que a gente se conheceu. É a parte do eu era um menino, né? Tipo, eu era um menino lá de Barbacena. E daí veio o Salvador, pegou a mão. Essa história tá quase bíblica. Essa história. Na verdade, o relacionamento com a Cismetro começou em 2018, né? Eu trabalhava numa outra empresa. Nós tínhamos um problema lá no chão de fábrica que era literalmente o básico, acho que da maioria das empresas aí, que era gerenciar checklist, né? Então, era difícil para as pessoas. Checklist é uma lista de itens que você tem que verificar. Exatamente. Aí nós tínhamos checklist de limpeza e também de manutenção preventiva, né? E aí nós procuramos empresas no mercado que a gente conseguisse trazer, né, para resolver aquele problema. Só que a gente sempre batia no problema da customização. Então, falava assim, era um mercado um pouco diferente, nós precisávamos de algumas modificações nos softwares padrão para que a gente conseguisse realmente ajudar o pessoal de chão de fábrica e não ter que mudar todo o procedimento que o pessoal já estava acostumado a fazer há anos, né, para encaixar dentro de uma aplicação. E aí a Cismetro apareceu através da figura do Alex, né, que foi um dos fundadores. A gente começou a conversar e foi quando a gente conseguiu desenvolver algo que encaixou na empresa, né? E aí, 3 anos depois, na verdade, eu saí dessa empresa, vim para a Crown, que é onde eu trabalho atualmente, e a Crown também tinha a mesma necessidade, só que, vamos dizer assim, numa escala muito maior. Porque é uma empresa que já roda, né, com o operador da máquina, na verdade, é o mecânico da máquina. Então, o TPM padrão ali, o cara já faz a manutenção. E aí a gente tinha um volume de 150 mil checklists por fábrica por ano. Então a gente tinha um trabalho absurdo para tratar tudo isso. E a grande maioria das vezes, para falar a verdade, a gente acabava não conseguindo tratar, né? Porque o problema chegava, passava pela mão de obra e a gente não conseguia elencar problema, dar prioridade e tudo mais. Só que a gente também não achava uma aplicação no mercado que nós conseguíssemos encaixar dentro do nosso negócio. E aí a gente chamou para a Cismetro e falou, vocês aceitam o novo desafio? A gente cotou, obviamente, outras opções, né? Mas você conhecia a boa experiência que você tinha tido, você trouxe a boa experiência que você tinha tido no outro trabalho. Exatamente. Nós trouxemos o que a gente tinha em outra empresa, trouxemos para dentro e falamos, pô, tem um desafio agora, mas é um desafio maior, vamos tentar? E a gente começou, tem a questão de bid, abriu bid, a Cismetro foi lá, conseguiu... O que é um bid? Bid é o processo de compra lá, onde as empresas competem lá para que elas consigam, né, ver quem fica com o melhor preço para que a gente fechasse um contrato. Então, a Cismetro ganhou daí essa disputa, vamos dizer assim, né? E a gente começou um trabalho novo, né? Que aí foi um trabalho de fazer toda a implantação do zero dentro da Crown, nas 7 unidades. Mas aí que você conheceu o Kepler? Eu conheci o Kepler depois de implantado dentro da Crown, né? Porque foi lá reclamar. Fui lá brigar com ele para falar que não estava funcionando. Para ir pessoalmente para Marechal Cândido Rondon, para a galera que não sabe, né? Marechal Cândido Rondon é bem difícil de chegar. Na divisa, né? Não é um lugar fácil de chegar. Agora tá mais fácil, que eles duplicaram lá, então Cascavel, a Marechal, que é o aeroporto perto, tá 1 hora. Tá bem mais fácil, mas quando o William começou a chegar... É quase uma cidade de fronteira, né? Praticamente. E aí, na verdade, foi quando nós terminamos a implantação do software, o software estava rodando, a gente viu, pô, tem muita melhoria para fazer. Então, foi mais ou menos 1 ano e meio depois, 1 ano, alguma coisa assim, eu fui até Marechal Cândido Rondon para sentar com o pessoal, né, e discutir os próximos passos, aí, os próximos anos. Você foi para Marechal Cândido Rondon com uma lista uma lista de itens a serem verificados? Eu fui com uma mochila e uma missão, entendeu? Então a ideia era chegar lá e falar assim, pô, nós temos todos esses outros problemas e será que a gente consegue tratar dentro do Cismetro para que a gente não tenha que ter
um monte de aplicações a mais, e aí a gente foi trabalhando junto lá para fazer. E você foi o cara que foi elencado para receber o cara que estava vindo com uma lista de problemas de reclamações. Então interessante que o cara que vendeu sumiu da história, você reparou que sumiu, não aparece mais no seriado. E agora, como ele falou que quando se conheceram era menino, eu tô achando que ele era o estagiário, né? Sobrou pro estagiário. Porque basicamente... Eu tava em outro setor ali, tava aprendendo a mexer aprendendo na empresa, dava um tempo ali, mas justamente quando o William chegou, você vai ter que acompanhar o William por tudo aqui dentro da empresa, você vai ter que começar a aprender mais o negócio deles, porque depois a chavinha vai virar e você vai ter que coordenar essa conta aqui, porque eles tinham muitas demandas de personalização, que o Sysmetro saiu de um software tradicional, da parte da manutenção, e evoluiu para a parte de ferramentaria dentro da Crown, trazer dados das máquinas. Então a gente teve uma evolução muito grande por causa da Crown e do William, que trouxe lá essas demandas pra gente. Então esse cara tava... Desculpa, cara. Não, eu fiquei curiosa, na verdade, desse desenvolvimento a partir da necessidade do cliente, né? Se tinha outros clientes que trouxeram essas demandas, e vocês viram assim, não, tá na hora, a gente precisa mudar, ou foi especificamente da necessidade da Crown que foi desenvolvendo outro serviço dentro da plataforma? A gente tem vários clientes que têm alguns serviços específicos de personalização, só que o cenário da Crown é muito específico, porque existem poucas empresas no Brasil que fabricam latas de alumínio. Então imagina que para a gente pegar esses dados, cuidar da parte de ferramentaria deles, eu fui conhecer o que era um ironing, primeiro, segundo e terceiro ironing, que eram as ferramentas, eu não entendia isso, o que seria, precisava de lá eles falam toolpack, um pacote de ferramentas, então, que vai dentro dessa máquina, que precisa fazer uma usinagem, até eu entender tudo isso e entender que era uma necessidade deles, porque senão as máquinas paravam, as latas, eu estava ontem na indústria, entender que daí as máquinas, as latas ficam erradas, não saem muito bonitas, assim, não tem usabilidade. Entender isso e trazer para dentro do Sysmetro, entender as dores deles específicas, isso que foi o que a gente falou, bom, aqui a gente tem um mercado de como que a gente pode ajudar nosso cliente nessa personalização, sair da nossa tradicional, que é o que todo mundo vai precisar ali, ordem de serviço, checklist, planos, mas trazer e evoluir essa parte. Na verdade foi no processo todo de transformação digital que nós estávamos passando, né? Então quando a gente, vamos pensar assim, o nosso mecânico lá de linha, o cara tinha que pegar um checklist, preencher na mão todo dia aquele checklist. Tinha um formulário em papel. Aquele checklist ficava na linha, eu tinha uma pessoa, seja um menor aprendiz, alguém que tinha que passar, pegar aqueles formulários, pegar todos aqueles dados, trazerem para dentro, computar aqueles dados em Excel ou qualquer outro software que tivesse disponível. Impressionante como o Excel aparece em todos os episódios. Impressionante. A Microsoft devia pagar. Dá arrepio toda vez que eu escuto. Acho assim, também é o software mais customizável da face da Terra, né? Ele é matemático, no Excel. matemático. E aí a gente usava, seja para fazer um gráfico em Excel e tudo mais, que a gente via, ainda passa. E quando a gente batia e falava assim, quais são os maiores problemas que a gente tem? A gente às vezes não sabia, porque era uma salada de coisa para caçar. E o pior problema, né? Engajamento do pessoal que está na linha. Porque imagina o cara apontando um dia, 2 dias, 3 dias o mesmo problema. E ninguém faz nada com aquilo. E aquilo começou a virar, vamos dizer assim, realmente uma dor. Porque você chega num ponto que as pessoas não se importam mais. O cara fala, tô falando todo dia, ninguém está me ouvindo. Eu vou parar de apontar isso. E isso foi o que nós dentro da Crown, toda a equipe de manutenção, eu fui uma das pessoas que participou. E trabalhei ativamente porque eu meio que fundei o setor de PCM lá dentro, né? Planejamento e controle de manutenção. Boa, garoto. Então, antigamente existia um PCM, mas era o PCM tradicional, que é o auxiliar administrativo do supervisor de manutenção, né? Eu não sabia que essa é a história. Dentro da indústria mesmo, o cara fala, eu sou o PCM. Normalmente o cara é o cara que faz SC, é o cara que recebe um terceiro, o cara que faz uma nota, né? O cara não trabalha ativamente no planejamento. E toda empresa, isso é padrão, né? 99% das empresas trabalham, tem que ter alguém fazendo esse suporte para o gestor. Só que nós trabalhamos bastante enxuto, né? E aí o cara não conseguia fazer o papel dele. A gente falou, a gente precisa dar ferramenta para esse cara, para que ele consiga fazer o papel, desempenhar o papel dele melhor. E a gente precisa também dar ferramenta, voz, para quem está no chão da fábrica, para que aquilo chegue. E se o PCM não vê, o supervisor de manutenção não vê, nós do corporativo vamos ver, né? Então eu trabalho hoje no corporativo, então nós temos um setor bem grande
de engenharia corporativa que olha para todas as fábricas. E a função desse setor é, qual é a dor da fábrica? O que está precisando dentro da fábrica? Você está querendo ouvir aquele cara que está lá na ponta, lá apontando. É ele que entrega o resultado do negócio, né? Tipo, acho que às vezes não adianta eu fazer um negócio pro gestor, eu tenho que fazer um negócio pro cara que está lá. Porque é ele que entrega o resultado, ele que está diretamente no produto, né? E aí a ferramenta foi outra que entrou. E quando eu fui com a primeira lista, né? Foi eu e o Paulo, que é uma pessoa que trabalha na engenharia com a gente, foi lá com essa lista e falou assim, pô, a gente tem hoje um volume de 20 mil ferramentas para controlar nas fábricas. Volume grande, ainda não entrou as de tampas no meio, né? E a gente precisa facilitar, porque hoje eu tenho um Excel, aí o cara tem que entregar, tem que anotar e não sei o que. Então não, vamos automatizar isso daí, para o cara bipar, entregar a ferramenta, para que a gente saiba qual a ferramenta que está na máquina, para que a gente saiba o ciclo de vida dessa ferramenta. Então a gente fez um trabalho todo estruturado, óbvio que foi isso em 2020, né? No final de 2020... Eu lembro desse ano, 2020 aconteceu um negócio bem interessante. Foi bem... Eu entrei na pandemia, imagina que eu entrei na empresa. Foram me conhecer na empresa em 2023, né? Que foi quando a galera voltou do home office. Ninguém sabia quem que eu era. A galera Você era 2D, né? Você era 2D, era aquela imagem que aparecia na tela. Fotinha do Teams lá, né? Aí, pô, depois que em 2020 a gente começou um plano para 5 anos. Então a gente fez um planejamento estratégico de 5 anos, falou assim, ó, a gente está aqui, a gente precisa atingir esse patamar, depois desse patamar a gente tem que subir para esse, depois desse subir para esse, e foi tipo muito cronometrado, assim, veio batendo muito dentro as coisas, assim, a gente conseguiu cumprir. E aí veio entrando demanda no meio, né? No final, a gente começou com esse trabalho de manutenção em 2020, e a nossa ideia era os checklists, porque a gente tinha um volume de checklist desse tamanho, assim, em cima das máquinas. Pô, precisamos automatizar isso. Com os resultados do checklist, a gente identificou que a gente tinha um problema muito grande na nossa preditiva. Do problema da preditiva, a gente avançou também de ter uma empresa parceira, já fazer um link com o Sysmetric, que foi outra demanda, falou, cara, qual que é o problema de grande parte das empresas? Ah, eu vou fazer preditiva, fica um relatório lá na gaveta do supervisor que ninguém vê, e aí aquilo ali passa, a máquina quebra. Então eu estou fazendo para cumprir auditoria, eu não estou realmente usando aquela ferramenta para entregar resultado dentro da fábrica. E aí foi o que a gente trabalhou. Falei assim, beleza, então não quero mais na gaveta do cara, eu quero isso no software de manutenção. Aí foi um desenvolvimento, foi outra coisa que a gente puxou. Quando a gente começou a jogar para dentro do software de manutenção, computar os dados, a gente falou assim, pô, o maior problema que a gente tem aqui, ó, 25% das falhas é a lubrificação. Vamos ter que mexer no contrato de lubrificação. Reformulamos todo o contrato de lubrificação. Nessa jornada que nós fizemos, hoje a gente deve estar com 7% de quebra de lubrificação, a gente tinha 25%. Só que tem equipamentos nossos, por exemplo, um redutor de tambor de blanqueta tem que durar, sei lá, 5, 6 anos. Chegou a durar 2 por uma falha de lubrificação. E uma coisa que custa $50 mil. Então a gente falou assim, pô, a gente tem que dar atenção para isso. E o que a gente sentia era, o pessoal do chão de fábrica, a galera que estava ali, estava preocupada. Queria que resolver o problema. Só que o pessoal acabava não tendo voz. E quando a gente começou a dar voz para esse pessoal, que a galera veio falar, pô, tá com barulho aqui. E apontava no sistema. E a gente ia lá, no outro dia tinha alguém checando, tinha alguém olhando. A gente começou a engajar a turma para apontar problema dentro da fábrica. E aí, nesses problemas, vieram customizações, entendeu? Eu estou bastante surpreso, porque você falou que o cara da operação queria. Normalmente a gente vê uma grande objeção, assim, pô, mais uma coisa para apontar, mais uma coisa para fazer. Então é bem legal saber que o pessoal estava... No começo foi. No começo eu não vou mentir, não. Na implantação foi muito aquilo. Mas isso é mais difícil. Não, Sim, claro. Nenhum lugar é paraíso, né? Não adianta. Né? Nada é lindo. E tudo que é novo, a galera tem uma versão. Mas eu acho que foi assim, foi nessa curva de a gente colocar ali nos 6 meses de implantação, a galera não querer, a gente forçar, tem que fazer, a galera fazer e ver que funcionava, aí o negócio virou... Você virou então pelo fato do retorno aparecer pro cara. Exatamente. Você trouxe o benefício pro cara e ele começou a responder positivamente. Exatamente. Acho que foi aí que foi a ferramenta. Porque até hoje eu não vou falar para você que não tem pessoas que têm aversão. Pô, tem colaboradores da Crau que tem 30 anos. É uma empresa que a nossa média de tempo de empresa, nosso turnover é baixíssimo. As pessoas ficam 10 anos, 15 anos, 20 anos.
Então, assim, tem as pessoas mais de idade, o cara não tem facilidade com tecnologia. Ele aponta no celular, aponta no... Lá nós temos totens na fábrica, né, estações de carregamento onde ficam os celulares, que as pessoas pegam os celulares e fazem todo o checklist pelo celular. Porém, como nós temos pessoas que não têm essa afinidade com tecnologia, nós temos estações, computador, né? E aí normalmente o BCM vai lá e imprime para esse cara, porque sabe que aquela pessoa tem dificuldade, o cara não consegue. Tentamos de toda forma, também não tem como deixar o cara desconfortável dentro do... E o cara manda bem naquilo que ele está fazendo. Não, o cara cumpre tudo que ele tem que fazer, ele só tem uma dificuldade e é geracional, né? Então a gente foi lá e trabalhou para que entregasse também para esse cara, ó, então tá aqui, seu checklist da semana tá impresso, e o cara senta lá no computador e lança, não tem erro nenhum também. Fiquei pensando no processo, mas a partir do olhar da Sismetro, quando a gente, né, o processo que vocês na qual passaram, ouvindo o chão de fábrica e trazendo essa lista, ainda que com uma lista com muitos problemas, isso já veio para você pronto, né? Vocês já economizou um tempo, faz sentido isso? É uma sensação real ou não? E eu queria saber se é comum isso, né? Para os perfis de clientes que vocês recebem, se isso já vem ou se vocês precisam trabalhar isso para empresas que de repente não tem essa cultura de ouvir quem está no chão de fábrica, quem está passando pela dificuldade operacional e precisa fazer, principalmente pensando na plataforma como um auxílio de transformação digital de uma empresa, uma indústria. A parte legal que eu vejo da Crown é que o pessoal é apaixonado por estar trabalhando lá. Então eles são apaixonados no que fazem, eles veem valor na empresa que estão. Eu fiquei lá alguns dias e vi isso, o pessoal é comprometido, olha, a máquina está com um problema aqui, temos que resolver, vinha rápido, não fazia corpo mole, eles sabiam que precisava resolver rápido, porque quanto mais tempo a máquina parada, girava muito. E o que a gente vê em vários clientes, está sendo essa transformação de que as pessoas estão conseguindo mais ouvir o chão de fábrica, dando mais essa voz, e o Sismetro consegue dar mais essa voz para o chão de fábrica justamente para... Como dentro tem a parte de observações, o gestor começa a entender algumas observações do próprio chão de fábrica. Então, olha, ele está colocando bastante essas informações, vou ver o que está acontecendo. Antes não tinha. O cara falava, legal, fulano falou. Daí agora ele consegue ver, fulano falou, ciclano falou. Tem mais pessoas falando aqui, ele começa a ver valor naquele cara, que antes ele achava, é só um técnico. Mas agora ele vê, opa, esse meu técnico aqui consegue trabalhar bem, está trabalhando bem, ele está fazendo as minhas máquinas funcionarem. Ele tem uma valorização maior e, consequentemente, a gente já vem tendo puxadas de cliente, no sentido de que, olha, eu precisava dessa melhoria do software, olha, o que você acha dessa melhoria do software? Para vocês colocarem no planejamento de vocês de fazerem software. Ah, legal, seria interessante a gente colocar. Às vezes tem coisas que a gente nem imagina que facilitaria o cara, por exemplo, adicionar na tela inicial um atalho para o cara, porque ele precisava fazer 5 cliques. Filtros, né? Que a gente passou muito por isso. Fazer um filtro, um campo de filtragem, às vezes, eu tinha uma dificuldade que às vezes eu queria, eu tenho lá o que eu chamo de inspeção, né? Como eu tenho TPM, então o cara da máquina faz essa inspeção. E o meu volume de inspeção é absurdo, é isso que, 80% dessas inspeções aí que nós fazemos oneram lá, às vezes, o meu banco. Eu quero consultar um caso específico de plano de serviço e eu tinha isso daí sujando. Aí eu tinha que usar o bendito Excel. Não faz sentido eu ter o software para não usar. Preciso de um filtro ali, preciso colocar isso. Mas essas demandas a gente pegava muito bem, a gente já deixava muito bem planejado, né? A gente trabalhava junto e aí ia para a Sismetro, cara, tô aqui, eu preciso disso, essa é a entrega que eu preciso. Essas foram o principal fator da Crown, que vem tudo muito mastigado. A parte do William, a parte do Paulo, eles já também fazem um trabalho muito bom de levantamento desses dados, desses requisitos, e entregam já pra gente, é isso aqui. Não aquele, talvez, quem sabe, dessa forma, não, é isso aqui que a gente precisa. No mundo do SaaS e tal, um veneno que se fala, o canto da sereia, é você ir seguindo o que o cliente está falando, você está aqui, você está ouvindo. Né? Porque o que acontece é que você está praticamente fazendo um produto para aquele cara, que cada vez mais vai se afastar daquele mínimo múltiplo comum que atende todo mundo, que é multiplicável e que é eventualmente escalável. Como é que você lidou com esse canto da sereia?
Como é que você conseguiu fazer da lista dele e falar o seguinte, mano, desses aqui, esse aqui eu atendo, esse aqui, ó, vai procurar outro cara. Como é que você fez para lidar com isso? A gente brinca que também as empresas têm níveis. Por enquanto, quando a empresa inicia, você precisa, às vezes, atuar, ajudar o cliente, porque você está precisando pagar suas contas, você precisa, por mais que você queira crescer, então você acaba indo por esse caminho, esse canto, tendo que fazer algumas coisas. Chega a um nível de maturidade que você já começa a falar assim, ó, isso aqui eu não consigo, tem que ter muito bem definido o caminho que você quer seguir para o software. Ah, beleza, eu entendo que isso daqui eu consigo colocar roadmap, que é o planejamento para o software crescer naquela nossa área, ou se não, isso daqui é mais para vocês. Muitas vezes a Crown sabe disso, que muitas vezes, isso daqui é especificamente para vocês, porque eles são uma indústria de latas tem de módulo alumínio. que só a gente usa. Tem módulo que só eles têm, mas porque é um parceiro de anos e também tem uma tratativa comercial ali dessas partes. Então, mas, assim, um cara desse também atrapalha o desenvolvimento do produto, certo? Sim, com certeza. Não, mas a partir do entendeu? momento A que gente as onera a dores... mão de obra bastante. É, isso a gente você sabe. entendeu o que Mas ele quis dizer? as dores dele podem ser de outros clientes, né? Então, assim, algumas melhorias da plataforma Isso. acabam também ajudando outros clientes mas a gente nisso, tem né? o pessoal chato dentro da empresa, né? Eu sou a parte que vai falar assim, cara, dá pra gente fazer, vamos conversar, vamos fazer um levantamento de requisitos, mas eu tenho a parte interna que vai falar, não dá. Não, o outro é o chato. Daí eu tenho a Um parte. vende e Sabe o outro quem tem que é? executar, que é Não, quem né, então, sabe toma. quem é o chato? É o cara que entrou, entendeu, agora na empresa. Quer mostrar serviço de Não, sim pra tudo. Tá falando porque ele foi o cara que entrou na empresa e falou assim, ó, atende esse cara aí e tal. Então a gente tem esse cuidado realmente no nosso desenvolvimento para que, vocês vão pegar isso aqui, é roadmap, não vai melhorar o produto, não vai. E tem muitas tratativas que clientes vêm pedir pra gente e saem muito do que a gente faz. Isso daqui não dá pra fazer. Ah, mas eu pago. Não, mesmo se você pagar, a gente não consegue fazer pra você. Mas um cuidado que a gente também, a Crown toma, pelo menos para nós, né? Porque nós temos, obviamente, sistemas para tudo, né? E a gente sempre toma cuidado para não tirar também a essência do negócio. Então, normalmente, difícil a gente chegar com uma demanda. Acho que hoje ferramentaria é um módulo que só nós usamos, mas é muito difícil a gente chegar com uma demanda que vai sair fora, assim, não, quero, sei lá, alguma coisa que está linkada a uma ERP, nota fiscal e tudo mais. Não, a gente normalmente mantém dentro do campo da manutenção, mas sempre pensando nesse foco aí de indústria 4.0. Então, agora eu quero parar de fazer checklist, né? Eu não quero mais fazer, não quero que o cara vá lá e anota a pressão da máquina, sendo que todos os meus equipamentos têm telemetria, eu tenho tudo isso chegando lá para o meu MES, que é o software de execução de manufatura. Então não tem o porquê o cara ir lá e anotar essa pressão se a pressão está lá. Sim. Entendeu? O sistema abre a ordem de serviço para mim, se eu precisar. Mais do que isso, né? Para que essa informação, para que esse dado vai servir? Eventualmente você pode falar o seguinte, cara, só me dispare quando acontecer alguma coisa, se essa pressão disparar. E eu passo a ter um monitoramento online, né, todo o tempo, e deixo de ter aquela de uma vez por dia o cara ir lá e anotar, a pressão tá ok. Naquele horário podia estar ok, mas pode ter operado fora, boa parte do tempo, então a gente passa a ter um monitoramento. Então, como a gente está indo muito para esse lado, algumas demandas de customização também vêm para isso, né? Eu quero ter uma tela melhor, quero ter um dashboard diferente, eu quero ter um Analytics, eu quero ter alguma coisa linkada para a telemetria dos meus equipamentos, porque agora eu quero parar de onerar tempo do meu técnico para anotar pressão e eu quero que o cara esteja realmente atuando na máquina, entendeu? Então, bastante coisa vem disso, vem desse plano que a gente tem aí de 5 anos, né? Da pirâmide que nós fizemos, lá a gente fez o que a gente chama de PGA, que é o nosso Programa de Gestão de Ativos dentro da Crown, né? Então a gente fez lá, montou a base da pirâmide, a base da nossa pirâmide, que é o que a gente considera que é 50% do programa, é quem está dentro da fábrica. Então o resto que é gerenciamento, que é a parte de indústria 4.0, que é a parte de TPM e tudo mais, está um pouquinho acima ainda, porque se a gente não resolver os problemas do chão de fábrica primeiro, mostrar para o pessoal que, estou facilitando a tua vida, eu não consigo avançar em nada. Isso faz parte da cultura organizacional da empresa? Sim. Na verdade, no estratégico da Crown, essa parte de tecnologia é muito forte. Então, tanto que hoje, eu entrei como PCM, hoje eu já estou numa estrutura destacada na empresa, na parte, trabalho com tecnologia de manufatura.
Então hoje tudo que são novas tecnologias, transformação digital e tudo mais, tem eu mais uma pessoa dentro da empresa que está bem linkada nesse ramo. Então a pessoa trabalha em TI, eu trabalho dentro da manufatura, a gente vai desenvolvendo tecnologia, vamos fazendo a parte de integração, de customização, de verificação, que software que vai atender o quê, e a gente puxando as demandas da fábrica. Então isso está bem no estratégico da empresa. Interessante. Em 2019 eu escrevi um artigo dizendo: será que a manutenção será a porta de entrada da indústria 4.0? Né? Dos diversos use cases, casos de uso que existem, a manutenção é um deles. Né? E aí eu percebia que a manutenção precisava de bastante ajuda e que eu fiquei pensando, será que a indústria 4.0 não vai acabar começando pela manutenção e eventualmente indo para a produção e assim por diante? E você está me contando exatamente a premonição que eu tive. Eu fiz alguns benchmarks, tá? Recentemente eu fiz alguns benchmarks em empresas, não vou gastando o nome, mas a maioria das empresas falam assim, a manutenção é o ramo que está mais avançado. Olha só. Na indústria 4.0, porque quando a gente começa a falar, inteligência artificial, a gente vê ali no cru, a maioria é algoritmo. A maioria trabalha lá com algoritmo matemático que resolve determinado problema. Claro, você não precisa de inteligência artificial para saber quanto que é 2 mais 2. Exatamente. Agora, na manutenção, como nós temos DNA de equipamentos, né? Tem várias empresas hoje que vêm trabalhando com essa parte preditiva, por exemplo. Acho que a manutenção preditiva é o que mais está dentro dessa parte de analytics, inteligência artificial. Mas no nível mais alto, depois a lição de casa está feita. Exatamente. É um nível bem mais avançado do que, por exemplo, a produção. A produção nós temos, gerenciamos a produção, tem muita analytics de produção. Você tem lá os Brain Cub da vida que faz modulação de linha e tudo mais. Tem um monte de ferramenta hoje para fazer um monte de coisa. Mas o que realmente a galera usa, que fala assim, tá em uso e tá em uso faz tempo, é a manutenção. Legal. Acho que a manutenção foi a porta, sim. E cara, me conta alguma treta, alguma coisa inusitada dessa implantação, desse rolê todo. Cara, as tretas sempre vêm em cima de expectativa e prazo, né? Porque imagina. Ou expectativa e frustração também. Também, pô. Você imagina aquele desenho do cavalo, né? Que não conheço. Projeto e o cavalo começa a ser desenhado bem legal, assim, aí no meio, o prazo tá acabando, não sei o que, entrega um olhinho, uma patinha, ferrado, entendeu? Tá. Então, assim, bastante da nossa frustração acho que foi inicial, né? Porque como o nosso negócio era muito diferente, a gente precisava de muita customização para conseguir partir. E aí, esses 3 meses, aí, 4 meses e meio, 5 meses, tá me ferrando, porque a gente perdia engajamento dentro da empresa. Aí foi até a minha primeira visita também, foi muito em cima disso. Não ia atravessar o país inteiro pra chegar na fronteira. Você trabalha em São Paulo ou em Manaus? Eu trabalho em Cabreúva, São Paulo. É que eu tenho muito disso, né? Deu problema, eu pego o avião e vou. Então, não ia, assim, beleza, não vai dar pra fazer? Não, então beleza, eu vou pegar o avião e vou. Sentei do lado do desenvolvedor, falei, cara, a gente vai fazer isso aqui, ó. 1 a 1, né? Não adianta, é 1 a 1. Mas realmente foi compreensível, né, de ambos os lados, tanto que foi uma parceria que nós fizemos, mas foi as tretas que deram, né? A gente falava assim, tudo isso aqui agora, e aí o negócio não chegava, e a gente não conseguia partir, o tempo de implantação indo, não, vou lá e entregamos, né? E como que foi esse processo de implementação dentro da equipe? Dentro da Crown em si teve muito problema, né? Principalmente quando a gente começa a falar manutenção-produção, né? Essa é uma batalha. Aí já começa uma briga histórica, desde a Revolução Industrial. É igual a luta de Cavaleiro do Zodíaco de 100 dias lá, tá ligado? Porra. Melhor referência até agora nesse podcast. Cara, mas a máquina parou. E como ela parou, eu não posso parar mais, mas cacete, se eu não parar a máquina, ela vai parar de novo. Você não tá entendendo que eu preciso parar pra você produzir bem. E tinha essas tretas, né? Tem até hoje. Não, tem. Porque o software não resolve isso. Não, software, é o que eu brinco. O software não resolve nada. No quesito dinheiro, no quesito... O software dá ferramenta, muito gestor de ferramenta pro gestor brigar. E é isso Você digitalizou. Ele faz a espada, mas ele não necessariamente vai golpear por você, né? Caraca, é verdade. Cara, é assim... Agora fica cada um com
o seu software. O cara, o software de gestão de manutenção versus software de gestão. Interessante. Por isso que agora eu estou tentando monopolizar, né? Então o MES hoje está também embaixo do guarda-chuva da engenharia. Então a gente tem o software de manutenção e o software de produção. Então, ó, cara, vamos colocar isso aqui, vamos colocar dados também de downtime, vamos fazer árvore dentro do MES, para que aí, teve um problema, parou, vamos lá olhar o que realmente aconteceu, entendeu? E a gente cruza informação. Mas, brincadeiras à parte... Brincadeira nada, é sério, cara. É muito sério. A luta é diária com a produção, porque eu entendo a dinâmica, igual o nosso negócio, a dinâmica é absurda. Tem que entregar o número e acabou. Mas a gente trabalha todo dia para provar que se for seguida a cartilha, essas dinâmicas, tô com um problema, ferrou, parou, elas tendem a diminuir. A gente não pode falar que acaba, que é mentira também, né? Mas a gente, obviamente, tende a mitigar ao máximo. E hoje nós estamos num patamar muito bom com relação, por exemplo, a quebras, paradas inesperadas. A gente está num patamar muito bom. Acontece parada até esperada. Você sabe que vai quebrar, mas, pô, já comprei, mas não tem que atrasou fazer, porque é compra internacional, deu canal vermelho, não chegou, e aí, pô, vai quebrar, vai parar. Mas já está mapeado, está dentro do sistema, está todo mundo informado. Produção, manutenção, todo mundo alinhado, mas rola. Aonde é a matriz da Crown? A matriz nossa, vamos dizer assim, seria Manaus, né? Mas nossa matriz está em Cabreúva, o corporativo está em Cabreúva, nossa diretoria, né? A presidência da empresa toda em Cabreúva. Mas ela é uma multinacional? Ela é uma multinacional americana, né? E no Brasil ela é uma joint venture junto com o Grupo Évora, né? Que é proprietário da Fites, América Tampas. E eles fabricam lata nos Estados Unidos também? A Crown Holdings fabrica lata nos Estados Unidos também. Tá. Eles conhecem esse caso de uso do software de manutenção da Sysmetal lá nos Estados Unidos? Sabe, até porque hoje o nosso vice-presidente de engenharia dos Estados Unidos é um brasileiro, que era o nosso gerente geral de engenharia aqui no Brasil, né? Tá. Então, o que acontece? Americano, obviamente, tem uma cultura capitalista total, então entrega resultado, e o Brasil entrega um excelente resultado. A Crown Brasil entrega um excelente resultado, né, no ramo de latas. Então foi muita gente do Brasil para os Estados Unidos, né, para trabalhar juntamente com os americanos e para realmente usar de boas práticas que nós tínhamos aqui para somar, né, com as boas práticas que eles tinham lá. Então hoje nós temos vice-presidente de engenharia lá, temos diversas unidades, temos supervisores, coordenadores, técnicos. E eles usam outro software lá? Cara, nos Estados Unidos nós não temos software de manutenção, até onde eu tenho informação. Aí, ó. E uma coisa que a gente já Mais um tá... indício, Cláudio. Mas o Brasil é avançado, tá? A galera, eu falo assim, eu tenho que, pra mim, eu viajei bastante, conheço algumas culturas e falo pra você que o Brasil tá bem avançado. A gente diminui o nosso país, diminui a nossa gente, mas o brasileiro é foda. Essa é a bandeira do Cláudio. Essa bandeira o brasileiro é foda, e o brasileiro é foda em qualquer lugar do mundo. Eu falo isso e felizmente você falou, porque, né, eu falando, lá vem o cara dizendo que não sei o que, mas o problema é a nossa síndrome do vira-lata, né? Então a gente tem que falar, cara, nós somos bons em muitas coisas. A indústria brasileira, a adoção da indústria 4.0 no Brasil é impressionante. Impressionante, nós estamos na frente da Alemanha. É porque, tipo assim, entende muito a questão também de lucratividade, né? Então acho que no Brasil as empresas conseguem às vezes uma lucratividade um pouco maior, nossos juros e tudo mais, né? Nos Estados Unidos isso acho que é um pouco mais encurtado, então a galera não investe tanto. Mas quer ver uma coisa legal? É o seguinte, você contou um case que tem muito a ver com a tua vontade de adotar e entender o porquê e fazer, né? Essa é uma característica muito da gente, de topar e tentar e errar. Pô, deu errado, deu um monte de risada aí, cara, não sei o que, atrasou. E dá errado. E dá errado, vai dar errado. Foi tudo direto. Então, essa tentativa e erro, coragem, vai e tenta e vai dar pau e eu vou fazer funcionar, é isso que não está acontecendo lá fora. Então, também tem uma vantagem enorme, a nossa cultura para a indústria 4.0 funciona bem, que como ninguém sabe, não tem manual, certo? A gente tem que ir lá e tentar tal. Então, funcionou muito bem essa nossa... A gente adota muita tecnologia. Nós somos o terceiro melhor país do mundo em governo digital. Sim. E em população disparado maior.
Então a gente fica reclamando de um monte de coisa, etc, etc. Cara, carteira, quando o pessoal vê todas as funcionalidades que nós temos como cidadão, a galera paga o maior pau para isso. Entendeu? Porque assim, pô, carteira de trabalho digital, carteira de motorista digital, IGOV, RG digital. RG digital, imposto de renda, é impressionante, cara. Então, assim, celular na mão, você tá com tudo. Voto. Então assim, então a gente tem que valorizar tudo isso que a gente tem e conversamos sobre os nossos problemas, fecha a porta e vamos conversar sobre os nossos problemas. Agora, ficar só exaltando e falando sobre os nossos problemas, então que bom, William, que você trouxe essa visão que eu também tenho, que a gente está fazendo muita coisa bem feita aqui dentro. Sei lá, eu sempre tive o conceito que, infelizmente, algumas pessoas do nosso povo preferem se vitimizar. Ah, porque é difícil, ah, porque não dá, ah, porque não sei o quê. Mas a galera que arregaça as mangas e vai fazer... Faz funcionar. Eu converso com o pessoal lá em Vantage, no Reino Unido, que é brasileiro e está lá no Centro de Tecnologia da CRAL no mundo. Galera da Fitesa, Estados Unidos, muito brasileiro em posição de liderança, em posição de gerência fabril, diretoria. Nosso presidente das Américas é brasileiro. Eu queria ouvir do Kepler, dentro dessa pauta, para vocês, enquanto desenvolvedores, né, enquanto fornecedores, como que vocês conseguem se manter atualizado, então, se manter à frente desse tempo, e se vocês se sentem de fato dessa maneira, pegando empresas multinacionais e que com uma concorrência estrangeira e que a gente sabe, como eles acabaram de falar, que tem já uma propaganda naturalmente maior, simplesmente por ter uma bandeira internacional. Se isso chega a ser trabalhado de maneira estratégica para a empresa, como que vocês veem isso? A gente começou a mudar 1 ano e meio o nosso posicionamento. Então tudo que era terminologia em inglês dentro da Sysmetrics está sendo tirado do Brasil. Então o nosso slogan é por você. Então já vem disso. E coisas interessantes que o William falou, a gente vai depois transformar, já no processo de transformação do Sysmetrics para a língua inglesa, mas uma coisa muito importante é que a gente começou de uns 6 meses para cá, ver cada vez mais valor da gente exaltar que a gente é do Brasil, que a gente é 100% do Brasil, que a gente foi feito uma tecnologia que a Sysmetrics começou a gente querendo vender 15% da empresa, 50% da empresa por R$15 mil. Ninguém acreditou que a Sysmetrics poderia crescer, ter um know-how. A gente começou dentro de uma garagem, conseguimos crescer, fechar com grandes clientes, grandes multinacionais, seja Crown ou várias outras que a gente tem, e com isso a gente foi crescendo e a gente se perdeu. A gente começou a querer ver, não, o outro lá na gringa está fazendo isso, outra empresa está fazendo marketing. Não, a gente é do Brasil, a gente começou pequeno, a gente está cada vez mais crescendo e isso culminou agora. A gente ainda não anunciou, mas vai anunciar nos próximos dias, que a gente recebeu investimento do maior grupo de telecom brasileiro, então, que é a Unifique. A gente recebeu investimento e eles exaltam muito, que eles são do Brasil, feitos por brasileiros. Então isso casou muito com a nossa sinergia e é isso que a gente vai atuar cada vez mais. Dar voz aos brasileiros que estão fazendo grandes feitos nesse Brasil. Legal, incrível. Levanta, bate palma. Então, é incrível. Espetacular. Vamos lá, eu criei junto com vários outros parceiros o BIG, né, Brazilian Indie Techs in Germany, que é um movimento de internacionalização de startups industriais brasileiras para a Alemanha. Exatamente para a gente mostrar que a gente manda muito bem na indústria. E foi isso que foi comprovado, que as startups brasileiras que atendem a indústria mandam muito bem. Então, eu estou ressaltando isso e adorei você ter falado sobre isso. O William também corroborou pelo ponto de vista de quem consome, né, tecnologia, que a gente manda bem, para que a gente exalte o vira-lata que existe dentro de nós. O vira-lata, ele precisa de pouca comida, ele não precisa de veterinário, não precisa de... Só que, cara, ele manda bem. Então, assim, nós temos pontos fortes advindas da síndrome do vira-lata. E a gente tem que exaltar isso. Então, que bom que vocês perceberam que a gente pode muito mais
do que se limitar ao Brasil. Tem um ponto que é muito comumente falado dentro da academia, de maneira geral, que é como a gente usa referências externas para tentar resolver problemas internos. Que são diferentes, eventualmente são A diferentes. nossa base é diferente, as nossas necessidades são diferentes, os nossos recursos também são outros. E diferente não necessariamente pior ou melhor, Sim, são diferente. diferentes. Então, buscar as fontes de informação, as fontes de tecnologia a partir das problemáticas daqui. Então, ouvindo as pessoas daqui, as indústrias daqui, né? Um ponto que você puxou que eu achei interessante foi essa questão, né, de resolver os problemas daqui, né? É um problema que a gente tem aqui no Brasil, recurso, né? A gente falou de recurso. Cara, peça pra gente, igual eu tô falando, pô, não chega peça. Vamos falar de manutenção. Eu tenho 6 meses, tenho lead time de 10 meses para chegar uma peça. Então, às vezes a gente tem que nacionalizar. É muito diferente. O americano e o europeu, o fabricante do equipamento tá no quintal da casa dele. Exato. O cara joga por cima do muro ali. Pra gente, não. Pra gente, muitas vezes a peça demora, a gente tem que dar um jeito, né? E aí falar assim, o brasileiro não faz nada direito. Pô, muitas vezes tem que solucionar um problema a toque de caixa, né? E na CRAU, dentro disso, nós criamos também um processo de nacionalização, né? Pegar empresas brasileiras, né? Empresas parceiras, usinagens, tudo mais, para que a gente conseguisse nacionalizar determinadas peças que não dá. Pô, o lead time não me atende, ou eu preciso de um atendimento emergencial. Cara, a qualidade, muitas coisas foram melhoradas. Então isso que é incrível, muita coisa foi melhorada. Tipo, a gente tinha uma determinada peça, não vou entrar por estratégia, mas que durava lá 2 anos. Faz mais ou menos 10 anos, eu nem estava na empresa, o pessoal fez uma nacionalização, fez lá um banho diferente na peça, faz 15 anos que está rodando. Então, Caramba. acho que assim, nós temos pessoas muito capazes, temos um parque de trabalho muito forte no Brasil, né? A gente tem muita gente boa. Tem muita trabalhando gente no boa, né? Brasil, muita gente boa. E acho que não tem nada que a gente não consiga fazer, a não ser que a gente não quiser. É. Essa questão do vira-lata, o vira-lata cuida do quintal, cuida da criança, faz tudo. Cara. Faz tudo. Vocês estão pensando em internacionalização? Nesse momento não é nosso foco. A gente está vendo para transformar em inglês por conta de atender essas multinacionais, mas isso não faz parte da nossa atuação hoje. A gente tem muita indústria ainda para atender no Brasil. Então, assim, não adianta a gente querer ir para outros lugares se a gente não fez o dever de casa. O dever de casa é o Brasil e a gente tem que ajudar aqui primeiro para depois pensar lá fora. A história de fazer bem o arroz e feijão antes de querer inventar muito na cozinha, né? Mas assim, atendendo multinacionais, eventualmente, ainda bem que está gravado, né? Porque eventualmente você vai se ouvir falar assim, olha só como eu pensava de forma ingênua e tal, não sei o quê. Porque naturalmente a multinacional Vai ser empurrado para fora. Exatamente. Sim. Empurrado pra fora. Eu não sei se ia ser puxado por fora, né? Ou vai ser empurrado para fora, mas o movimento, vamos ver se vai acontecer. Normalmente empurrado. Vai ter alguma empresa que vai falar, cara, vai atender a minha sede lá no Canadá. Lá... E vou te pagar em dólar. Vai ser, Então, vai sabe ser assim. aquelas indústrias brasileiras? Então, sabe aquilo que eu não me importava tanto? Agora eu me aquele importo. podcast que eu falei, lembra? Então, vamos ver se vai acontecer. Vai ser legal. Vamos ver, mas por enquanto aqui, só se a gente for Estrategicamente, empurrado mesmo, né? estrategicamente a gente está focado no Brasil. A gente está agora rampando nossa equipe para realmente levar, ter voz do que a gente faz, que pode ajudar outras indústrias que normalmente ainda não tem essa tecnologia. E para vocês, dentro desse olhar, né, dentro da indústria local, quais são as dores principais da indústria brasileira que chegam até vocês? A principal dor que a gente tem falando sobre a manutenção é, primeiro, os conteúdos estão sendo muito bons, bem feitos, mas utilizar isso, por exemplo, nas universidades. Vamos pegar essa pessoa que está se formando, eles aprendem a fazer a gestão da manutenção em Excel ainda. Então, eu posso levar um software. Hoje a gente já tem a parte nossa universidade que a gente está dando software para os professores. Beleza. Agora o cara que está numa indústria, ele tem 1, 2 colaboradores, às vezes é ele sozinho. Ele precisa testar um software. Cara, é burocrático hoje, às vezes, você contratar um software de gestão de manutenção. Não, porque eu vou fazer uma reunião, A gente começou a pensar, falou, não, cara, a gente não precisa burocratizar isso, porque não leva
uma tecnologia para esse cara que às vezes está precisando. Então hoje a Sysmetro está se transformando para ajudar esse cara, que às vezes precisa algo simples, que é uma demanda dele, porque ele precisa mostrar que a manutenção é um setor que não traz custos para a indústria. Ele precisa mostrar que a manutenção pode ser um setor que traz até dinheiro para essa indústria. A manutenção é investimento. Não, a manutenção é intrínseca à indústria. Sim. É intrínseco. É uma coisa que não dá para opt-out. Não dá para dizer, não, Não é eu gosto de- opcional, É, né? não é, cara, é intrínseco. Vai na aeronáutica, vai falar de manutenção. Esse é um tema que daria um outro episódio, caso Boeing. Vai falar de Esse manutenção. também, falando nisso, esse é um episódio muito interessante porque falaria da fortaleza da Embraer. Porque a Embraer ela continua sendo uma empresa extremamente super desenvolvida em engenharia, que foi exatamente onde a Boeing falhou, em perder a superioridade que eles tinham técnica. Perderam por uma questão de decisão mesmo, de negócio. E agora os caras estão em queda. Né? A Boeing está com um risco muito grande no futuro dela. A Boeing está em risco. E a Embraer tem uma super oportunidade na frente. E é muito legal ver sobre isso, porque fala de novo sobre o brasileiro, sobre a resiliência, sobre... Você imagina que um dos maiores players do mundo é uma empresa brasileira de aviação, criada por um sonhador, Osiris Silva. Quem não conhece a história, por favor, assistam a história. Tem um documentário, O Sonho do Impossível, se eu não me engano, já mencionei. É extremamente emocionante e não tem como não chorar assistindo esse documentário da Embraer, que conta a história do Osiris Silva de uma forma extremamente lúdica. Então, eu estou aqui falando da Embraer para ressaltar as virtudes do vira-lata. Bom, aproveitando então que você já trouxe aí uma referência pra gente, já tomei nota inclusive do nome, fiquei bem curiosa pro documentário. A gente queria ouvir de vocês, então, uma referência, o que vocês estão lendo, ou uma série interessante que possa agregar informação para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Kepler, você tem alguma indicação, uma leitura, um artigo, um filme, algo, um podcast, que você possa estar colaborando aí com a gente? Olha, o próprio podcast de vocês é um podcast muito bom, que traz essa linguagem mais informal para a gente entender, porque a gente tem muito do sentido de que falar muitas nomenclaturas e no final das contas a gente não entende aquele real motivo para quem está começando ou para quem já é da área. Trazer essa vivência maior, eu acho que esse papo, trazer, não do mundo corporativo, aquela, isso aqui que a gente faz muito certo, não, o que está na nuance? Eu acho que isso é uma parte fundamental dessas questões, e a gente está acompanhando muitas, principalmente na parte de energia. A gente tem ali a gente está tendo a Electriflix, que é uma parte na parte de manutenção voltada para energia. Então isso é o que a gente está consumindo cada vez mais dentro da Sysmetro, é essa parte da manutenção voltada para energia que a gente está tendo esse norte. E é uma recomendação que eu tenho para quem está trabalhando na parte de energia, Electriflix, se eu não me engano, esse é o nome, que é muito bom. Ah, que legal. Legal, obrigada. Cara, é incrível, mas eu não tô lendo nada profissional no momento. Olha que bom. É ótimo, né? Mas uma recomendação que eu deixo, assim, normalmente, principalmente para gestores de manutenção, é assim, vai no chão de fábrica, ouça as pessoas, né? Pega os problemas. Então eu vejo muita gente querendo inventar a roda e a roda já está inventada. Então acho que as coisas são mais simples do que elas deveriam ser. Recomendar uma leitura, cara, eu deixaria Davi Golias, A Arte de Derrotar Gigantes, de Michael Gladwell. Fala um pouco sobre essa nossa síndrome do vira-lata aí, tipo, de como pessoas totalmente improváveis conseguiram fazer coisas fantásticas. Então, acho bem interessante também aí pro pessoal ler. Legal. Eu só vou trazer uma referência interessante no podcast que a gente gravou sobre manutenção também, um outro episódio. O gestor de manutenção, claro, trouxe exatamente essa dica. Faça a lição de casa bem feita. Trouxe a dica para o gestor de manutenção. O que me parece é que tem muita gente não fazendo a lição de casa bem feita, visto que você trouxe exatamente a mesma dica. É difícil você falar como as pessoas devem trabalhar, né? Porque cada mercado, cada indústria tem
uma forma diferente de agir, cada gestor, cada líder tem uma forma diferente de pensar. Mas o que nós vemos muito no mercado é que as pessoas estão acreditando, às vezes, muito no que os outros falam. Difícil está sendo as pessoas que vão lá e põem a mão e realmente vivenciam o problema, né? Então, normalmente, quando a gente vivencia o problema, a gente vê que ele é menor do que a gente acha que é. Então, às vezes, a gente está querendo inventar um negócio gigantesco para resolver um problema minúsculo, né? Então, acho que aqui a gente teve um exemplo que, a gente só precisava centralizar as informações num lugar, através dessas informações a gente conseguir tirar, né, dados disso e transformar esses dados em ação dentro do chão de fábrica, para a gente dar um resultado absurdo. Então a gente vê que muita gente está hoje acreditando em uma coisa, aquilo falhou, aquele negócio falhou, mas o cara não entende nem como funciona. Então a profundidade das pessoas está diminuindo bastante no mercado de trabalho. Legal. Mais um episódio fantástico sobre manutenção. E queria agradecer muito a presença do Kepler, do William. Foi bem bacana. Espero que vocês tenham se divertido, que eu pedi para vocês, né? Que vocês se divertissem durante o episódio. Cara, obrigado pela parceria de novo. E galera, até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.